Eu gostaria de falar sobre a ditadura do STF que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O STF resolveu, e aí quando eu falo STF, eu estou falando os ministros do STF. Eu não estou falando da instituição STF. Nós, democratas, precisamos lutar pelas instituições, mas podemos criticar pessoas. Portanto, quando o povo brasileiro critica o STF, ele não está criticando as instituições ou a instituição STF, que é uma das bases, pilares da nossa democracia. Sim, o sistema judiciário independente faz parte da base de um país democrático. Agora, uma coisa é você criticar o STF, ou seja, a instituição, que também pode ser criticada, não é? Mas o que o povo brasileiro está criticando é outra coisa. Ele está criticando quem está no STF, as pessoas que estão no STF, que até que me prove ao contrário, são seres humanos, cidadãos brasileiros iguais a mim, iguais a você. A diferença de direito de Alexandre de Moraes e do seu Manuel, o pipoqueiro, ou do seu Joaquim, o dono da padaria, ou do seu Pedro, dono do Lava Jato, não importa. É o mesmo direito. A cidadania tem o mesmo peso. A cidadania de Carmen Lúcia tem o mesmo peso, exatamente o mesmo peso da cidadania da dona Raquel, que trabalha aqui em casa. É o mesmo peso. Portanto, nós não temos cidadãos de primeira classe. Nós não temos cidadãos de primeira categoria nesse país. Por isso, eu quero chamar a atenção sobre um absurdo que nós vivemos hoje aqui no país e que testemunhamos hoje. O ministro Alexandre de Moraes, por se sentir vítima de ataques que ele diz que o STF está sofrendo nas redes sociais, as famosas fake news, ele resolveu agora ser a vítima, ele resolveu ser o delegado, ele resolveu ser o promotor e ele é o juiz do mesmo processo. Ou seja, ele se sente a vítima, portanto, ele agora também se sente o delegado. Ou seja, é ele que monta o inquérito. Depois também é ele que faz a acusação, o papel do promotor. E depois é ele que julga finalmente aquele do qual ele se sentiu vítima do ataque. Isso é um absurdo. Isso é surreal. O que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo com a deputada Bia Kiss, está fazendo com Alan dos Santos, está fazendo com Roberto Jefferson, está fazendo com outros cidadãos brasileiros, é um absurdo. E nós não podemos nos acovardar diante desta ditadura do STF. O Alexandre de Moraes, o ministro, é o mesmo que mandou recolher a revista Cruzoé lá atrás, quando a revista Cruzoé se posicionou para fazer uma matéria que vinha na capa Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, e que vinha uma acusação de que Dias Toffoli fazia também tráfico de influência em um desses vários processos e vários escândalos que houve aqui no Brasil, e o codinome que aparecia do Toffoli era o amigo do meu pai. Lembra disso? O que o Alexandre de Moraes, o ministro, mandou fazer? Recolher as revistas.
Só que disseram a ele: ministro, já estão nas bancas. Ele disse: então recolha das bancas, proíba a sua venda. Um absurdo, uma loucura, lutando contra o direito do cidadão de ter a informação. Minha gente, eu estou fazendo essa live aqui não é apenas para me solidarizar com esses brasileiros, Alan dos Santos, Bia Kiss, Roberto Jefferson e outros que foram vítimas da ditadura do STF hoje. Eu estou fazendo essa live aqui porque nós não podemos nos calar. A nossa liberdade, ela não tem preço. Querem tirar do povo brasileiro o direito de se indignar. O povo brasileiro tem direito de se indignar com quem quer que seja. Quer dizer que nesse país nós temos uma casta. Pode-se falar mal de pastor, pode-se xingar padre, pode falar mal de político, pode falar mal da imprensa, só não pode falar mal do STF. É isso, é isso. E o pior não é isso. E o pior não é isso. Enquanto correr o processo, Alexandre de Moraes quer tirar desses cidadãos brasileiros o direito de se manifestar publicamente através de suas redes sociais. As redes sociais de Alan dos Santos, de Bia Kiss, as redes sociais de Roberto Jefferson e de outros que foram arrolados nesse inquérito e que tiveram se dar em rede social. Que país é esse que nós estamos vivendo? E aí você acha que eu vou colocar o galho dentro, que eu vou colocar o rabo entre as pernas, porque eu vou ter medo de Alexandre de Moraes, porque eu vou ter medo de STF? Alexandre de Moraes não é Deus. Alexandre de Moraes não é divino. Alexandre de Moraes não está acima do bem e do mal. Alexandre de Moraes não é cidadão de primeira classe, não é brasileiro de primeira categoria. Não é. Se alguém quiser chegar para mim na rua e colocar esse dedo aqui do meio, para mim, coloque. Se eu não estiver satisfeito, eu processo a pessoa. Mas eu não posso tirar o direito dela de me apontar esse dedo. Não posso. E por que que não posso? Porque nós vivemos em um país onde há liberdade. Se algum brasileiro como Alan dos Santos quiser chegar, como ele fez, na frente do STF e fazer o dedo do meio na frente do STF, ele tem esse direito. É direito dele fazer isto. E se algum ministro não estiver satisfeito com isso, processe Alexandre dos Santos como se processa cada brasileiro. Vá para a justiça, como cada brasileiro também tem o direito de ir para a justiça. O que não pode acontecer, é agora eu, como ministro, me sinto vítima do ataque de alguém, e eu agora me coloco como vítima, como delegado, como promotor e como juiz do caso. Minha gente, os atuais ministros do STF, eu vou repetir, os atuais ministros do STF são os principais causadores da insegurança jurídica e da instabilidade política nesse país. Vou repetir, os ministros atuais do STF são os responsáveis, são os principais causadores da instabilidade política e da insegurança jurídica que nós estamos vivendo hoje aqui no país. Por que eles são responsáveis pela insegurança jurídica? Por conta disso. Em nome de uma proteção do Supremo Tribunal Federal, atropelam processo, atropelam ritos, atropelam até a lei.
como o senhor Celso de Mello atropelou, colocando uma reunião privada do senhor presidente da República e dos seus ministros aberta para o Brasil todo ver, para o Brasil todo assistir, sendo que toda a reunião não fazia parte do inquérito, não fazia parte do processo do Moro, da acusação do Moro, mas fez isso para tentar ridicularizar o senhor presidente da República, só que o tiro saiu pela culatra. Mas é isso que esses ministros estão fazendo. Eles também são os grandes responsáveis pela instabilidade política nesse país. Quem faz leis são senadores e deputados, é o poder legislativo. Só que a gente faz uma lei lá dentro, a oposição perde, não tem número para ganhar dos conservadores. Aí o que os liberais, o que os comunistas, socialistas, esquerdistas fazem? Apelam para o STF e o STF intervém através de lei, ou seja, através de uma lei que não existe, mas baixa uma norma, baixa uma resolução, atropelando a decisão soberana da Casa Legislativa, que tem a soberania de criar leis ou de não criá-las, ou de impedir a sua criação. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. Tudo que aquela casa diz não, e os mimizentos da esquerda, os mimizentos que não ganha no voto, vai apelar para o STF, vai chorar no STF. Aí vem os absurdos, colocar, por exemplo, a homofobia na mesma categoria do racismo. Como é que você vai julgar homofobia? Como é que você vai dizer que aquele caso é um caso de homofobia? E se o cara matou o gay porque quis matar ou porque ficou com raiva dele, mas não matou porque o cara é gay, porque o cara é bicha, rapaz? Tá entendendo? Mas é esta ditadura que nós estamos vivendo. Eles estão fazendo as leis. Portanto, eles é que causam a instabilidade política nesse país. Se o senhor presidente da República fez uma reunião privada com seus ministros, ele pode falar o palavrão que ele quiser. Ele pode mandar o STF ir para o lugar que quiser. É reunião privada. É reunião privada. O que estão fazendo com o ministro Abraham Weintraub é uma loucura. Pegaram uma reunião privada, expuseram uma reunião privada para o Brasil todo ver. Crime, ilegal. Mas, como é o Celso de Mello, o soberano, o inalcançável, o inatingível, o supremo decano, ele pode fazer isso. Todo mundo sabe que Celso de Mello não gosta de Bolsonaro. Ele deveria se declarar impedido nesse processo. Ele já declarou as suas opiniões sobre o presidente da República. Como que ele vai agora pilotar esse processo? Que a única coisa que ele quer é fazer da cabeça de Bolsonaro o seu último troféu antes da sua aposentadoria. Portanto, minha gente, infelizmente, os ministros do Supremo Tribunal Federal se tornaram um risco para a democracia. São todos? Não. Mas alguns deles que lá estão tornaram-se um risco para a democracia. Senhor Alexandre de Moraes, se todo o povo brasileiro quiser mandar o senhor tomar naquele lugar, o povo brasileiro tem direito a isso. Senhor Alexandre de Moraes, se o povo brasileiro quiser fazer algum gesto obsceno contra o senhor, o povo brasileiro tem direito a isso.
Se o Alexandre de Moraes, se o povo brasileiro todo quiser dizer que o senhor, por exemplo, é viado, homossexual, bicha louca, ele tem o direito. E o senhor tem o direito de processar cada um que falou isso. É um direito do senhor. O senhor só não tem direito de tirar o meu direito de criticá-lo ou de elogiá-lo. E não tem o direito também de se esconder atrás da Suprema Corte, dizendo que esta é uma crítica à instituição, portanto, é uma crítica à democracia. Ninguém está xingando o STF, Alexandre de Moraes, estão xingando o senhor. Assim como o povo brasileiro tem direito de me xingar, e eu não posso agora dizer, eu sou um deputado federal e eu tenho que ser respeitado. Bela bosta! Bela bosta! O povo tem direito, e até porque, seu Alexandre de Moraes, quem paga o nosso salário, meu e do senhor, é o povo brasileiro, é o povo. Então, se o empregado que somos nós está se sentindo ofendido pelo patrão, então vamos processar o patrão, ok? Mas ao mesmo tempo a gente processa o patrão. Como é que fica dentro do emprego da gente? Como é que fica dentro do emprego da gente? As críticas, senhor Alexandre de Moraes, as decisões que os senhores tomam dentro do STF não vem de direita ou de esquerda, vem de todo o povo brasileiro. Faça uma pesquisa de opinião pública para ver o que o povo brasileiro pensa dos senhores. E tentem fazer uma autocrítica, ou todo o povo brasileiro está errado, ou alguma coisa está errado dentro desta casa, chamada STF, que deveria apenas se ater ao dever de guardar a Constituição, mas não querem ter a última palavra em tudo. Querem tirar o direito do povo brasileiro de se indignar. São tempos sombrios. Tempos sombrios. E eles querem dizer que os tempos sombrios é culpa do Bolsonaro. Não, senhores. O tempo sombrio é culpa dos senhores do STF. Os senhores que querem confiscar o celular do presidente Bolsonaro, mas não abrem o telefone de Adélio Bispo. Tratam um presidente como criminoso, mas tratam um criminoso como doido. É uma vergonha o que os senhores estão fazendo com a Suprema Corte. Eu sou contra o que vocês estão fazendo com a Bia, deputada Bia Kiss, com Alan dos Santos, com Roberto Jefferson e com outros cidadãos que foram arrolados nesse processo vingatório, nesse processo movido por vingança do senhor Alexandre dos Santos.